Es un placer entonces dar inicio a esta mesa. Esta mesa tiene como objetivo buscar conversar un poco sobre lo que han sido las experiencias de observatorio y de seguimiento sistemático a los conflictos. Sabemos que con el aumento de conflictos que ha habido en la última década, al mismo tiempo han salido iniciativas de hacerle un seguimiento sistemático, por esto de observatorios de conflictos mineros, observatorios de conflictos por el agua, observatorios de conflictos ambientales, etcétera, etcétera. Entonces nos hemos interesado por hacer una evaluación, un estado del arte de esos observatorios. Hemos estado aquí junto con Lea organizando en Buenos Aires también un taller para conocer las experiencias de observatorios en la Argentina, que han sido muy ricas, y hemos querido hacer esta mesa también para compartir con algunos compañeros del Brasil y ahí misma Lea, que va a presentar su proyecto. Entonces vamos a comenzar de una vez. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Marcelo Firpo, que es de Fiocruz y que trabaja en el mapa de conflictos de justiça ambiental. Não sei se eu já falo boa noite, né? Boa noite. Temos agora também um conflito de tempo, né? Que está começando bem tarde. Então, olá todo mundo. Eu vou já entrar direto nesse assunto. É um projeto que a gente desenvolve desde 2008. Eu vou falar um pouco das origens, vou falar um pouco dos objetivos, vou falar um pouco da forma como que os dados são produzidos e como que eles estão disponíveis na internet. E também, eu trouxe hoje, vai ter um lançamento também amanhã, para quem estiver interessado, foi publicado um livro chamado Justiça Ambiental e Saúde no Brasil, um mapa de conflitos. Bom, as origens do mapa têm a ver com o histórico da formação dos movimentos por justiça ambiental, a discussão em torno do tema da sociologia ambiental crítica, da ecologia política no Brasil, do tema dos conflitos ambientais e que tem um ponto fundamental nesse processo, que é, em 2001, a realização de um colóquio internacional sobre trabalho, ambiente e cidadania, que foi realizado na UF, em 2001, e esse colóquio internacional, ele, além de trazer uma série, não só de acadêmicos, mas fundamentalmente de militantes ambientalistas, representantes de populações envolvidas em conflitos, trouxe também uma série de militantes intelectuais da Justiça Ambiental dos Estados Unidos, o Robert Bullitt, por exemplo, trouxe uma série de militantes de vários países da América Latina, e, imediatamente após a organização do colóquio, foi publicada não só uma carta, mas lançada no Fórum Social Mundial de Porto Alegre, no início de 2002, a proposta e a criação da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que até hoje ela funciona, ela é muito vital, ela passa por uma série de ciclos, mas ela se caracteriza como um campo de luta e de articulações entre vários movimentos sociais, ambientalistas, críticos, grupos acadêmicos de diferentes campos, da sociologia ambiental crítica, da geografia crítica, também da ecologia, da saúde coletiva, que é o campo que eu provenho. Eu sou pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, do Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana da Escola Nacional de Saúde Pública desde 1986. Eu vou tentar ser bem breve, né, porque se eu começar a detalhar cada um desses pontos, eu vou tentar acelerar a minha fala. Nesse processo de criação, uma série de grupos de trabalho e de campos específicos de luta, eles vêm se articulando e passando por momentos de intensificação dessas articulações e dessas lutas e de um certo esvaziamento ou enfraquecimento, mas são muito importantes, ou foram e continuam sendo importantes, dentro da rede dos movimentos por justiça ambiental no Brasil. Por exemplo, a questão da poluição química, da indústria química, dos efeitos da poluição química. Houve a criação, numa época, de um grupo de trabalho dos químicos que foi muito atuante, mais atuante no passado do que atualmente, na questão da luta contra os poluentes orgânicos persistentes, a luta contra os agrotóxicos, fortemente ainda presente a luta contra o amianto, uma substância que já foi proibida
em boa parte do mundo, e há um grande lobby de permanência para a produção do amianto, que continua existindo, uma mina importante em Goiás. Houve também, e há uma articulação, houve um grupo de trabalho, e há ainda uma discussão importante, que é a discussão da luta contra o racismo ambiental. Aliás, a coordenadora central executiva do nosso mapa é a Tânia Pacheco, que é uma militante da questão da luta contra o racismo ambiental, tem um blog contra o racismo ambiental, que ela é tão obsessiva, ela é uma pessoa que cada vez mais eu me impressiono com a capacidade de trabalho, que ela se organiza e consegue fazer 2 edições diárias das manchetes da mídia oficial e alternativa sobre temas ambientais numa perspectiva crítica. Há também, foi criado um GT que ainda continua muito ativo, puxado por várias articulações, como a Justiça nos Trilhos, a articulação contra a Vale, que é o de mineração e siderurgia. Há, obviamente, toda uma discussão sobre a questão dos conflitos fundiários e por terra, envolvendo populações camponesas, indígenas, quilombolas e outros grupos. Há toda uma discussão em torno da questão da energia, dos projetos de infraestrutura, das hidrelétricas, uma articulação antinuclear que também está envolvida na questão, por exemplo, dos conflitos ligados à produção, à mineração do urânio, e algumas questões específicas nucleares no Brasil. Desde o início, a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, ela de tempos em tempos se reúne presencialmente e discute estratégias de articulação, e sempre existiu uma discussão sobre a necessidade de uma produção estratégica para a visibilização e o desocultamento estratégico dos conflitos ambientais e dos movimentos de resistência. Finalmente, em 2008, a gente aproveitou um apoio do Ministério da Saúde, um companheiro importante, que atualmente está na Universidade de Brasília, o Fernando Carneiro, que estava lá, e consegue viabilizar um apoio estratégico, uma articulação da Fiocruz com a FASE, então, a Secretaria Executiva da Rede Brasileira, para iniciar um projeto que inicia-se toda uma discussão, e esse projeto ele é lançado, finalmente, com 300 conflitos ambientais em 2010. Então, os objetivos do mapa basicamente, tornar visíveis esses debates públicos sobre os conflitos, sobre os movimentos de resistência, né, que são frequentemente essa discussão toda da ecologia política e desse belíssimo evento, né? Parabenizo esse momento por ter sido convidado. Eu acho que todo mundo aqui sai sobrecarregado com tanta discussão e informação, mas a gente precisa de muito mais discussões sobre ecologia política no Brasil do que a gente vem tendo. Ele divulga, então, os conceitos e lutas relacionadas, basicamente, a essa perspectiva de um ambientalismo crítico, da ecologia política, da sociologia ambiental crítica e das lutas por justiça ambiental e contra o racismo ambiental. Ele permite também acompanhar e monitorar, numa perspectiva crítica, das populações atingidas e dos movimentos sociais, fundamentalmente, esses grandes projetos, empreendimentos e políticas públicas que estão por detrás desses conflitos, fazendo, inclusive, a sua articulação com uma questão, né? Eu já ouvi hoje várias pessoas que me conhecem ou que não me conheciam. Puxa, que bom que você está aqui, que pelo menos você vai falar mais do tema saúde, porque ecologia política, o tema saúde é central, inclusive pela materialidade concreta, na perspectiva específica da contaminação, mais tradicional, de uma visão ambiental e sanitária, mas também pela dimensão ampliada e por toda a questão dos direitos, da violência que são colocadas e outros modos de vida e outras perspectivas de sentidos de vida, né? Ele permite, então, debates públicos sobre estratégicas e práticas de gestão ambiental pelas empresas, corporações, mas também pelo próprio Estado, pelos órgãos de governo, toda uma discussão que é sistemática e permanente sobre os processos de licenciamento ambiental, a discussão que amanhã, eu suponho que o Henry Axelrod vai falar sobre a avaliação de equidade ambiental, as estratégias contra-hegemônicas de produção de conhecimento e a organização de movimentos e resistências. E ele também permite uma articulação
não só entre a academia e grupos que produzem conhecimento com os movimentos sociais e grupos de atingidos, mas também entre populações que estão atingidas e que começam a se organizar nessa transição entre um conflito latente para um conflito ativo, pela capacidade de resistência e mobilização e pela possibilidade de experiências. O Eduardo, eu suponho que ainda esteja aqui, ele falou hoje de manhã, é uma discussão que, desde o início, caracteriza a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, que são os intercâmbios de experiência e de resistências que ocorrem não somente no nível brasileiro, mas no plano brasileiro, mas também no plano latino-americano, e, de alguma maneira, a gente está caminhando para uma articulação que a Lea vai falar. É interessante que a gente vai falar depois no plano de um estado específico, de Minas Gerais, e de um plano mais internacional, de um mapeamento mais global por movimentos globais por justiça ambiental. Antes de seguir, eu vou falar rapidamente de algumas questões conceituais que eu acho que são importantes, muito rapidamente. Primeiro, que o nosso mapa não é de injustiças ambientais, que são muito mais intensas e radicais, porque expressam uma série de violações, mas que não envolvem capacidade de mobilização e resistência por parte das populações e movimentos. Então, na verdade, o que o nosso mapa faz, ou tenta fazer, são casos emblemáticos, a partir da experiência da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, de vários movimentos sociais e de várias articulações que nós temos acesso, para sistematizar casos emblemáticos de conflitos, alguns mais radicais, mais organizados, outros que, na verdade, emergem e se esvaziam, outros que conseguem vitórias e conquistas importantes e, de que, de alguma maneira, até diluem bastante o conflito a partir dessas vitórias, como, por exemplo, um impedimento de um empreendimento numa determinada região, até que isso retorne. Então, o nosso mapa é um mapa que tenta sistematizar alguns casos desses conflitos. E a gente trabalha com o Brasil inteiro, todos os estados. A gente começou com um mínimo de 7, 8 conflitos por estado, a gente começou com 300 conflitos, e hoje em dia, depois de uma nova etapa de financiamento em 2012, a gente já está com 500 conflitos e a atualização de quase todos os conflitos, ou de vários conflitos, porque os conflitos têm uma dinâmica conjuntural que está sempre se renovando na luta, nas formas de violência e nos processos que estão acontecendo. A outra discussão que eu acho que é muito importante a gente fazer é sobre essa relação entre saúde, justiça ambiental e conflitos ambientais. Primeiro, que esse tema é um tema muito caro e importante para uma série de populações e movimentos ambientais, inclusive na origem da justiça ambiental, pela questão da contaminação, do Vale do Câncer, o racismo ambiental próximo aos lixões, às fábricas, mas aqui no Brasil e na América Latina, assim como na Ásia e na África, há uma dimensão que é fundamental, que é a dimensão da relação não só da saúde com a questão do trabalho, da determinação social e das desigualdades em saúde, mas com a questão dos territórios, uma apropriação e uma intensificação da categoria território, que, de alguma maneira, se desenvolve muito no campo da saúde, mas de uma maneira cada vez mais domesticada, e numa perspectiva de produção de indicadores socioespaciais e de desigualdades, mas uma dimensão crítica do território, dos processos de territorialização e modos de vida que tensionam e questionam o conceito de saúde biomédico, o conceito de saúde na lógica dos sistemas de saúde do SUS. Também ampliam a perspectiva da saúde e na sua relação com a natureza. Ou seja, a saúde, há muitas pessoas que vêm propondo uma crescente articulação entre o conceito de saúde e o conceito de vida. Há uma discussão sobre a questão crescente dos avanços da ecologia, da discussão dos ecossistemas, dos agroecossistemas, com as discussões também sobre saúde. Um elemento também que é fundamental na nossa realidade, que é a relação entre saúde e a questão dos direitos fundamentais, dos direitos humanos, porque em todos os conflitos, quase sem exceção, inclusive do lado aqui da Baía de Guanabara, o Eduardo falava do Alexandre Anderson, que é um companheiro, líder de uma associação de pescadores artesanais, que vive atualmente vagando por vários estados, porque já foi vítima de vários atentados de morte, e na Rio+20, eu estava com ele do lado de uma mesa, 2 companheiros da Associação de Pescadores, a OMAR, foram ao microfone falar do nosso lado e 2 dias depois foram assassinados. Então, essa articulação
entre o que, me apropriando de Milton Santos, os circuitos centrais e circuitos marginais das economias capitalistas e a articulação desses investimentos com as práticas mafiosas das milícias ou do narcotráfico, mas fortemente das milícias, na TK-CSA, aqui no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Então, a violência não está na Amazônia somente, não está no assassinato de seringueiros, está em pleno Sudeste, porque centro e periferia se encontram em todos os territórios da forma social, política, econômica que os nossos territórios se desenvolvem. Essa discussão também ela vem sendo muito importante para atualizar ou reatualizar o debate da medicina social latino-americana e da saúde coletiva, que é um debate muito importante, político, no processo da luta contra a ditadura e dos processos de redemocratização. E o Brasil é o país que talvez mais institucionaliza essa luta para o bem e também para o mal em relação à forma de domesticação nas políticas públicas e dentro das instituições, e esse processo vem servindo bastante para atualizar e reatualizar uma análise crítica dentro do campo da saúde coletiva. A metodologia do mapa, eu vou falar muito rapidamente, porque eu quero já apresentar alguns dos resultados, né, de como vocês podem trabalhar. Ela tem o foco na visão das populações atingidas, ela trabalha com um trabalho intenso de sistematização de documentos de diferentes fontes de conflitos que aconteceram principalmente a partir de 2006, ainda que os empreendimentos e as bases tenham ocorrido antes, mas é um conflito que, a partir de 2006, ele permanece vivo pela capacidade de resistência e luta. Ele inclui todo o território nacional e há uma série de estratégias internas do nosso trabalho, que é uma discussão que a gente não conseguiu fazer. Várias pessoas pedem, solicitam que a gente amplie, a gente ainda não teve pernas para fazer isso, que é uma capacidade dos próprios movimentos terem maior autonomia para atualizarem o mapa, e como a gente está dentro da Fundação Oswaldo Cruz, eu vou falar rapidamente sobre isso, que é a principal instituição de saúde pública da América Latina, uma das principais do mundo, tem um aspecto simbólico, há toda uma dificuldade em relação à forma como que a gente vai gerenciar esses sistemas de uma forma mais democrática. Eu já vou, inclusive, falar, por exemplo, vou passar direto pelas fontes de informação e pela metodologia, quem quiser pode ver isso depois no mapa, mas eu já vou falar um pouco antes disso, em relação a um dos impactos primeiros, quando a gente, em março de 2010, lança o mapa publicamente. Eu passei 2 semanas inteiras, praticamente dedicado a reuniões permanentes, num caráter de gestão de crise institucional, porque todo dia eu era chamado pela presidência, com telefones da Secretaria da Casa Civil da Presidência da República, da Petrobras, que tinha, inclusive, um projeto de 4 milhões de reais para trazer haitianos, que a Fiocruz iria fazer a gestão para a formação de camponeses e agroecologia, e entravam a dimensão da saúde no campo, etc. E a Petrobras ameaçou e efetivou a ameaça, retirando a Fiocruz da gestão, dizendo como é que podemos ser parceiros se vocês nos acusam de tantos conflitos pelo Brasil. Sindicatos patronais do agronegócio, as indústrias nucleares do Brasil, era reunião emergencial todo dia, porque saiu muito na imprensa, e a Fiocruz tem um papel de defensora da saúde pública, de um caráter de consequência e coerência científica e responsabilidade. Então, a gente teve que fazer um trabalho profundo, e que até hoje é extremamente conflitivo internamente dentro da instituição, para desenvolver esse mapa. Eu, inclusive, já pensei em criar uma plataforma alternativa fora da Fiocruz, porque eu temo que um dia a situação possa gerar uma proibição institucional forte, dependendo das correntes políticas que venham a se desenvolver. Esse daqui é um mapa que está na internet, no endereço que eu escrevi, www.conflitoambiental.insict.fiocruz.br. Tem um sistema de busca por palavra-chave ou por estado do país,
país. Se a gente colocar, por exemplo, mineração, saem como consequência 105 conflitos em que a palavra mineração aparece. Se eu escolhi um deles, e eu escolhi, em homenagem também ao Eduardo, a belíssima apresentação da discussão aqui do Rio de Janeiro, que intensifica ou aprofunda uma discussão regional, estadual, como também o Gesta e o Éder hoje vão falar, fazem em Minas Gerais. Eu coloquei o caso do conflito de Porto do Açu, que é um dos vários casos aqui do Rio de Janeiro. Aí aparece, além de uma série de informações iniciais, quando a gente clica em cima, as possibilidades de exibir os municípios atingidos por esse conflito. E, no caso, esse conflito é uma quantidade enorme de municípios que vem desde Minas Gerais até o Rio de Janeiro, a ficha completa do conflito, e a gente introduziu há 2 anos os arquivos relacionados ao conflito, que a gente vem cada vez mais ampliando. Essa ficha ampliada, se você clicar, então vai aparecer uma ficha que pode ser não tão grande ou muito grande, que aparece uma síntese do conflito, as populações atingidas, os problemas ambientais, os problemas de saúde associados, e uma ficha ampliada do conflito, em que a gente faz um longo histórico da evolução do conflito e aponta depois o cronograma e a cronologia e as fontes que foram utilizadas, que são fontes públicas na sua totalidade. Nem sempre públicas, acessíveis na internet, mas são públicas. Existem, se a gente colocar, por exemplo, conflitos de mineração, esses são os conflitos de mineração. Esses são os conflitos do agro-hidronegócio, envolvendo os monocultivos, a pecuária, a pesca comercial e a carcinicultura, a produção em fazendas de camarão. São 173 casos. Aí é uma discussão importante que, no nosso mapa, os conflitos ligados aos territórios e povos, populações dos campos, florestas e das águas, eles representam mais de 60% dos nossos conflitos. E há uma discussão, que eu acho que não dá tempo para fazer aqui agora, sobre por que isso. Mas há 2 explicações básicas, bem rapidamente. Uma é pela intensidade da exploração de recursos naturais e capacidade de mobilização e resistência desses povos e populações camponesas, indígenas, quilombolas, que são muito estratégicos. E o segundo eu diria, um processo ainda emergente de uma discussão de uma ecologia política urbana e de toda uma luta urbana que ainda mal começa a se articular com o ambientalismo. Eu diria, são pistas absolutamente estratégicas para a agenda da ecologia política latino-americana, porque temos grandes metrópoles e temos uma discussão estratégica a pensar nessa articulação. Várias pistas têm sido dadas. Os conflitos relacionados às hidrelétricas e às eólicas, as sujeiras, como num artigo a gente escreveu e pediram para a gente colocar, em Portugal, das energias limpas, ou seja, como que as eólicas são ambientalmente sustentáveis, mas na lógica capitalista, produzindo enormes injustiças. Os conflitos de petróleo, termoelétricas e energia nuclear, conflitos ambientais urbanos que já tendem a crescer dentro do mapa, pela questão dos problemas de saneamento, mobilidade das periferias, a questão das favelas, a questão das ocupações, os quilombolas urbanos, os complexos portuários e industriais e os grandes eventos e processos de reordenamento urbano, seguindo lógicas capitalistas e interesses estratégicos da especulação imobiliária, do capital financeiro internacional, etc., etc. É um tema também emergente pela questão da água, que vai se intensificar radicalmente, e a questão também da mobilidade urbana, da poluição atmosférica e do direito à moradia. Tá? Eu não vou falar de outros mapas, a Leia vai falar, e o meu tempo já acabou. Eu só quero dizer rapidamente, para terminar, meu tempo acabou, uma das aplicações, além de uso dos movimentos sociais, populações atingidas, ministérios públicos e defensorias, é a minha estratégia atual tentar conseguir financiamento do Ministério Público Federal e do Trabalho para a continuidade do mapa nesse momento, defensorias públicas, mas uma experiência que tem sido muito bacana é a construção do chamado Intermapas,
que é a articulação de mapas envolvendo vários movimentos sociais e grupos acadêmicos que têm produzido mapas que têm entrado no processo de diálogo e discussão política dentro dos territórios. Houve uma experiência para a construção desse encontro, diálogos e convergências, quem quiser depois entra, fez uma carta política que eu reputo das mais belas dos últimos anos de articulações de movimentos sociais, e houve para a construção do ENA, o Encontro Nacional de Agroecologia, esse ano, a construção de 14 caravanas territoriais, e um dos elementos que a gente conseguiu implementar nessas caravanas foi, dentro das oficinas de trabalho, de organização, dentro dessas caravanas territoriais, a mostrar esses intermapas e discutir vários tipos de mapas sobre agroecologia, conflitos, empréstimos do BNDES, iniciativas de economia solidária, movimentos sociais e articulações conceituais e políticas que vêm convergindo para repensar realidades e dialogar dentro de um mesmo território processos em luta. Eu acho que isso é uma das perspectivas que mais me empolga no futuro, de pensar o exercício e a forma desse mapa com possibilidades de articulação dentro dos processos de luta territoriais. Desculpem, passei rapidamente o tempo. Agradecemos a Marcelo Firpo por su presentación y por el respeto del tiempo también. Solamente te quería hacer un comentario sobre tu miedo de pronto tener problemas políticos, de que el mapa siga siendo gestionado desde Fiocruz. Te cuento rápidamente la experiencia de LOSAL, que para nosotros es como la experiencia más rica de seguimiento sistemático a conflictos. El LOSAL, el Observatorio Social de Conflictos de América Latina, que era coordinado durante cerca de 10 años por Claxo, fue cerrado hace 2 años. Yo estuve ahora en Buenos Aires, conversé con Emilio Tadei y José Sebane, que eran los coordinadores, y ellos me dicen que hubo una limitación, una presión política muy fuerte de los países de izquierda, porque ese no era un tema a destacar en este momento, y fue cerrado. ¿Hay alguna posibilidad de sacarlo nuevamente? Me dicen, no hay ninguna posibilidad. Entonces, los miedos son verdaderos. Le doy la palabra a Ader Carneiro, de la Universidad Federal de São João do Rei, y quien viene coordinando la experiencia del mapa de conflictos ambientales en Minas Gerais. Bom, boa tarde a todos e a todas. Queria começar agradecendo o pessoal da coordenação do evento, as pessoas do Hector, Walter, Camilo, Cleiton, professor Wilson, e também as outras pessoas que ajudaram a organizar, Juanita, Yamira, Vanessa e Diogo. Eu vou procurar fazer uma apresentação bem sintética, porque o tempo já vai longe, todo mundo está cansado. Inicialmente, eu contava com a internet, me informaram que havia internet, porque talvez fosse lá na outra sala. Como a gente se movimentou para cá, eu fiquei sem a possibilidade da internet, e como eu ia mostrar o mapa, o observatório, que contém o mapa dos conflitos ambientais do Estado de Minas Gerais, que é um site interativo, então ficou meio prejudicado. Eu estou improvisando aqui, achei um PowerPoint que eu fiz aqui para uma outra fala. Eu vou tentar ver se dá por aqui para mostrar alguma coisa. Bom, evidentemente é impossível contar em poucos minutos, abordar, contar e abordar e analisar a experiência de 7 anos de construção do mapa e depois do observatório. É preciso fazer alguns recortes. Eu vou procurar, então, apresentar um breve histórico da pesquisa, bem rápido, falar algumas considerações gerais sobre metodologia, algumas poucas questões conceituais, sobre as relações entre academia e movimentos sociais, e depois, durante o debate, a gente, o que for de mais interesse, a gente discute. Muitas das avaliações que eu vou apresentar, quando eu apresentar avaliações, análises, etc., são de comum acordo com os colegas que comigo coordenaram a elaboração do mapa. Outras são de minha inteira responsabilidade, são coisas que eu pensei sozinho, que eles não têm culpa nenhuma. Bom, para quem tiver interesse em ter aqui tem um artigo da professora Andréa Zouri, que foi a coordenadora geral da pesquisa que resultou no mapa dos conflitos ambientais.
organizado pela Andréa Zuri e pela professora Norma Valente também. O livro se chama Formas de Matar, de Morrer e de Resistir, Limites da Revolução Negociada de Conflitos Ambientais, publicado pela editora da UFMG. Está ali, aqui dentro tem um artigo da professora Andréa, fazendo uma apresentação e uma análise também da mesma pesquisa. Esse livro resultou de um seminário que foi organizado na UFMG, mais na frente eu falo um pouco sobre isso. E tem um artigo meu e de Vivian Pereira também, que saiu num livro pela Unicinos, mas como eu não trouxe o livro, eu nem sei o título. Mas, bom, a ideia de construir, então, o mapa dos conflitos ambientais do estudo do Estado de Minas Gerais surge a partir de uma experiência do mapa de conflitos ambientais do Estado do Rio de Janeiro, né, que foi coordenado pelo professor Henrique Selrad, que vai estar aqui amanhã de manhã, e Jean-Pierre Leroy, que fizeram um mapa de conflitos ambientais do Rio de Janeiro em CD, né, é um mapa interativo também, mas em CD, e a gente teve a ideia, quer dizer, Andréa, Clemens, o professor Clemens está ali, a professora Andréa, eu, tivemos a ideia de fazer um mapa de conflitos ambientais de Minas Gerais. Então, vamos fazer um mapa, vamos. Para isso, a gente dividiu o trabalho entre 3 grupos de pesquisa. Um grupo de pesquisa, Núcleo de Investigações de Justiça Ambiental, NINJA, da UFSJ, lá da São João del Rei, que eu coordeno. O Grupo de Estudos em Temáticas Ambientais, GESTA, da UFMG, coordenado pela professora Andréa Zuri e pelo professor Clemens Lacheves, e o Núcleo Interdisciplinar de Investigação Socioambiental da Unimontes, coordenado pelo professor Rômulo Soares. Então, nós dividimos o trabalho de mapeamento dos conflitos. Minas é um estado muito grande, né, para quem não é brasileiro, é um estado cuja área equivale mais ou menos à área da França. Então, a gente fez uma divisão regional do trabalho de mapeamento. A pesquisa se estendeu de 2007 a 2013, né, foram 7 anos de pesquisa. Participaram 88 pessoas, entre os coordenadores, professores coordenadores, mais mestrandos, doutorandos, alunos de graduação, etc. E ao longo do processo foram produzidos dezenas de artigos, apresentações em congressos, publicações em anais, livros, capítulos de livros, vários subprodutos até chegarmos finalmente ao mapa, né, site interativo, que era o objetivo final do trabalho. Né. Como é que foi feito, então? Você pode ler o link ele mudou. Mudou. Porque agora é o observatório. Olha, o que eu estou apresentando é a versão anterior, que era o mapa dos conflitos ambientais. Agora o mapa se tornou um observatório. Então tem o site do observatório que contém o mapa e contém outras possibilidades interativas. Mas se digitar lá no Google, Observatório Conflitos Ambientais Minas Gerais, abre a primeira entrada, tá? Como é que foi feita então a pesquisa? Bom, a gente tensionava inicialmente trabalhar com dois tipos de fonte. Fontes documentais de órgãos ambientais, Ministério Público, etc., órgãos do Estado, né, de Minas Gerais, e com a oitiva de populações afetadas pelos agravos, pelas desigualdades ambientais, representantes de movimentos sociais, etc. Né? A pretensão de trabalhar com fontes documentais ela foi muito frustrada, dada a desorganização, os empecilhos burocráticos, políticos, sei lá, postos pelos órgãos, enfim, sistema público de meio ambiente de Minas Gerais. Nós tivemos que nos ater aos arquivos do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, que não era pouca coisa, foram 228 comarcas, né, ou seja, 228 municípios com suas respectivas comarcas, que foram visitados, né, pelas equipes das 3 universidades envolvidas na pesquisa, e nós levantamos os processos administrativos, inquéritos civis públicos, etc., da pasta de meio ambiente de cada uma dessas comarcas, né, são milhares de processos, fizemos para cada uma ficha catalográfica, etc. Em geral, o que nós encontramos aí foram 99% dos processos diziam respeito àquilo que o Andrei dizia agora, se referia agora há pouco, né, pequenas infrações ambientais cometidas por pequenos agricultores, camponeses,
plantações em margens de rio, em corte de madeira, etc., né? Coisas práticas, pequenos barramentos de curso d'água, práticas ligadas, né, à produção, à pequena produção camponesa, e que são duramente penalizadas, né, e punidas por parte do Ministério Público, dos órgãos de fiscalização ambiental, e muito poucos processos que diziam respeito a casos efetivamente de conflitos abertos entre comunidades, populações e grandes empreendimentos, muito pouco. A maior parte das informações substantivas sobre os conflitos a gente obteve diretamente em trabalho de campo, né? Quer dizer, a gente percorreu, a gente varreu Minas Gerais inteira em pente fino, garimpando conflitos, movimentos, realizando entrevistas, fotografando, filmando, e nós realizamos oficinas, né? Oficinas congregacionais com municípios em cada uma das 12 mesorregiões de Minas Gerais. Foram mais ou menos, sei lá, umas 20 e tantas oficinas, 30 oficinas, porque além das oficinas de construção, nós fizemos depois oficinas de devolução do produto, né, do mapa pronto, discussão das possibilidades de apropriação do mapa pelos movimentos e atualização dos casos, né, inscrição de novos casos, etc. Então foi um trabalho enorme, mapeamos cerca de 500 casos, que ocorreram entre 2000 e 2010. Né? Para cada caso, a gente abriu uma ficha catalográfica, enfim, produzimos um mapa, que é um mapa qualitativo, evidentemente, não é um mapa que pretende exaurir, representar, né, todos os casos de conflitos ambientais ocorridos nesse período do Estado, que seria impossível, mas que apresenta casos emblemáticos, né, que são expressões mais evidentes e sintomáticas das tensões trazidos pelos processos de espacialização da acumulação de capital no território mineiro. Então, é um tipo de trabalho que não se presta a análises quantitativas, né? Profissionais de órgãos públicos nos perguntaram, por exemplo, quantos por cento de conflitos ligados à mineração que tem? Bom, se você olhar lá, talvez tenha não sei quanto, 12%. Então é pouco, né? Quer dizer, a maioria diz respeito a não sei o quê. Não tem sentido, né, fazer esse tipo de análise para o tipo de problemática que a gente estuda. Bom, eu queria falar um pouco sobre, antes de falar um pouco do mapa, né, o mapa, a semelhança do trabalho que o FIPO apresentou, né, é mais ou menos isso. Quer dizer, o site do Observatório tem mais possibilidades, tem outras abas, né, que permitem uma maior interatividade, permitem que os próprios movimentos apresentem as suas denúncias, enfim, tem notícias, enfim, o mapa o observatório é mais completo, infelizmente eu não tenho ele aqui para apresentar. Mas o mapa, alô? Bateria? O mapa, ele tem mais ou menos esse feitio. Fora aquela legenda que foi retirada, enfim, fizeram umas melhorias visuais, técnicas, né? Aliás, tivemos muitos problemas com essa questão técnica, porque a gente não sabe como fazer isso, e, enfim, várias pessoas nos enrolaram, então assim, tive muita dificuldade para chegar a uma forma mais apresentável. Mas hoje a forma está muito mais apresentável que isso aí. Então, basicamente isso, o mapa está lá e cada balãozinho é um conflito, é um caso de conflito. Cada cor de balãozinho diz respeito a um processo ou atividade geradora do conflito. Uma vez que se clica em cada, deixa eu ver se tem aqui, por exemplo, essa filtragem foi feita por atividades industriais, né? Então aparece em maioria balãozinhos marrons e, enfim, aí o consulente clica sobre um conflito, abre uma pequena caixa, né, com o nome do conflito e um pequeno resumo, e depois, se for isso mesmo, ele abre e aí tem a ficha completa, né, com o nome do caso, os atores envolvidos, os municípios atingidos, classificação das atividades geradoras, a descrição do conflito, e ao final fontes, né, e os materiais relacionados, que aí são vídeos, às vezes tem fotos, remissão a teses, artigos, né, sobre aquele tipo de conflito, enfim. Né? Então é mais ou menos isso. É possível fazer busca também por município, por palavra-chave, tem outras possibilidades
de filtragem, é autoexplicativo, então eu vou passar adiante por causa da questão do tempo. Vou falar um pouco sobre dificuldades operacionais, né, que nós enfrentamos. Eu acho que a experiência, isso cabe numa mesa sobre experiência, né? Uma dificuldade é a questão da verba, evidentemente. Uma pesquisa dessa é caríssima e a gente teve que fazer por meio de dezenas de projetos que a gente mandava para editais do CNPq e da FAPEMIG, que é a agência de fomento estadual, né? E aí, no picadinho, no varejo, a gente arrumava 15 mil aqui, 20 mil ali, né? 15 mil aqui, vamos fazer mais um pedacinho, e assim a gente foi fazendo, utilizando bolsa de iniciação científica, de extensão, né? E tivemos uma dificuldade enorme na aprovação de verbas para a realização das oficinas, porque para a realização das oficinas a gente precisava de verba para trazer o pessoal dos movimentos sociais, etc. E parece que as agências de fomento têm o entendimento de que não é justo nem é legítimo gastar dinheiro público para transportar pessoas de movimentos sociais. Então eles cortavam sempre a verba e a gente ficava sempre com essa dificuldade de como fazer a oficina com a mixaria de dinheiro que a gente tinha, né? Bom, uma outra dificuldade foi conseguir uma certa homogeneidade conceitual e metodológica nos procedimentos, né, entre 80 e tantas pessoas, morando uns em Montes Claros, né, outros em Belo Horizonte, outros em São João del Rei. Então realizamos vários encontros, discussões infindáveis sobre opções metodológicas, procedimentos, as implicações políticas, o que mapear, o que não mapear, enfim, né, não vou entrar aqui. Bom, o que importa é que o mapa foi lançado em 2011, e a partir daí a gente vai envelhecendo, vai trocando séculos. A gente percebeu o seguinte, que a grande força política do mapa para os movimentos sociais está no rigor metodológico com que ele foi construído, né? Quer dizer, até hoje a gente não teve nenhum, não nos processaram, nenhuma das grandes e mega empresas que estão citadas, etc., nós não sofremos, pelo menos, nenhuma pressão direta, do tipo, olha, vocês estão falando isso, vão ser processados, né? Ou seja, ninguém atacou, ninguém questionou, né, a fidedignidade, etc., do que está dito lá, né? Então, mas isso é ao custo de um rigor muito grande na construção da pesquisa, e uma coisa extremamente trabalhosa. Então a gente resolveu fazer, a ideia, vamos fazer um mapa processo, evoluir para um observatório, a gente vai atualizando. Fizemos 2 anos de atualização e vimos que nós não tínhamos condição de continuar, pela quantidade de trabalho e pela falta de infraestrutura, de grana, né, de dinheiro. Procuramos verbas com instituições de fomento, eles disseram não, só por meio de edital mesmo, por meio de edital não vai dar para continuar. E aí surgiu a ideia de transitar para um observatório dos conflitos ambientais, né, que está alojado lá no site do GESTA, né, do Grupo de Estudos Temáticos Ambientais lá da UFMG. Quem quiser entra lá, etc., e dá uma olhada. O observatório tem outras possibilidades de interação que não o mapa, mas o mapa está lá, congelado, né, com os casos atualizados até 2013, né, à espera de talvez ser atualizado, etc., mas a gente... por enquanto, a gente está sem condições. Sim. Bom, vai dar. Bom, o que a gente mapeou, né? Como o Marcelo acabou de dizer, a ideia não era mapear desigualdades ambientais ou problemas ambientais, qualquer coisa que seja, mas conflitos, né? Mapear a ação. Isso produz uma série de dificuldades que não vai dar para... Porque o conflito, na verdade, ele não tem, às vezes ele não tem um lugar, né? Ele se desenvolve uma ação em Belo Horizonte, outra ação vai para não sei aonde, outra vai para o colegiado de um órgão público está em outro lugar, né? Quer dizer, mapear, plotar um conflito no mapa é algo meio complicado, né? Enfim, mas a ideia foi mapear conflitos ambientais. Então, surgiu a questão, o que são os conflitos, o que nós vamos considerar como conflitos ambientais? Nós consideramos, então, que iríamos mapear aqueles casos que tivessem as seguintes características. Evidentemente, que colocassem em disputa condições naturais territorializadas, produção do espaço, etc., né? Que tivessem a a remissão, a evocação, a representação de um coletivo, né? Que não fosse uma questão só de
um indivíduo que reclamou que o som da boate está alto do lado da casa dele, e que houvesse desdobramento, que fosse publicizado de alguma forma, né, seja com uma denúncia ao Ministério Público, na imprensa, uma passeata, uma audiência pública, qualquer coisa, e que tivesse desdobramentos ao longo do tempo, né, que não fosse um episódio único, mas que tivesse uma certa sequência ao longo do tempo. Bom, com isso, é claro, a gente deixou de fora várias situações que poderiam também ser contempladas. Eu digo isso porque o mapa dos conflitos é importantíssimo por várias razões, mas existem, eu acho que há processos que não se apresentam como conflitos tão espetaculares, né, de mobilizações, de populações que vão e ocupam, ou sei lá, né, mas que são disputas importantes, né, ou que envolvem outras estratégias, né, menores, mais dissimuladas, mais finas, cotidianas, né, que são também formas de luta e de resistência. Eu poderia citar aqui vários exemplos, né, tanto no urbano como no rural, que eu acho que precisam ser entendidas, porque eu acho que assim, a problemática com a qual a gente se defronta é a questão da produção do espaço, da apropriação desigual do espaço, das lutas pela produção, pela apropriação do espaço, da natureza, etc. Né? E essas lutas nem sempre assumem a forma canônica, vamos dizer assim, de um conflito ambiental. A população ribeirinha que se mobiliza, né, com mediação do MAB, vai para a audiência pública e enfrenta, né, a empresa, o empreendimento hidrelétrico, etc., nem sempre aparece assim, né? Essa resistência muitas vezes aparece pelos camponeses. Os camponeses, por exemplo, usam áreas plantam nas várzeas, né, e tem uma série de estratégias para fazer isso e driblar a fiscalização. São formas de disputa, mas que não entram como conflitos ambientais, mas que eu acho que merecem ser... Bom, por fim, algumas reflexões. Por exemplo, hoje a Camila falou sobre a questão da universidade, a relação da universidade, né, com os movimentos. Enfim, eu queria lembrar aqui, eu ia falar de várias coisas, mas eu vi que não vai dar tempo, eu vou lembrar só que está em andamento, está aberto o edital para quem quiser concorrer ao prêmio CAPES Vale de Sustentabilidade, né? O governo federal e a Vale, né, tomam mais uma iniciativa em prol do desenvolvimento sustentável no país e concitam os cientistas, né, entre eles nós, cientistas sociais, para colaborar nesse esforço em que todos nós devemos nos embarcar, né, para salvar o planeta. Né. Por fim, para concluir, eu acho que a gente tem um inventário muito completo, muito detalhado, né, que é um banco de dados, na verdade, inédito, né, com informações com casos muito bem detalhados, né, empiricamente bem fundamentados, que serve tanto para consulta de movimentos sociais, etc., quanto principalmente também para o pessoal da academia, né, para continuidade de pesquisas. E o quadro geral que a gente observou, né, evidentemente que é um quadro aterrador, né, que já foi aqui tocado várias vezes, né, um quadro de espoliação, de sofrimento, né, quer dizer, um quadro um quadro de expropriação, de violação generalizada de direitos humanos. Alguém falou aqui da violência, né, que a violência não está lá só na Amazônia, né, vários relatos pungentes, por exemplo, de uma quilombola que a 30 quilômetros de Belo Horizonte teve que sair fugindo na garupa de uma moto tomando tiro de pistoleiro. E aí ela não foi fazer o boletim de ocorrência na cidade mais próxima porque ela sabia que o delegado ali estava mancomunado com o pessoal que tinha atirado. Aí ela foi em uma outra cidade mais distante, mas esse também estava, né? Então, quer dizer, isso nós estamos falando, quer dizer, aí a questão do Estado de Direito, você fala, mas não alcança lá na Amazônia, não alcança em lugar nenhum, né? Há pouco tempo eu estive conversando com o pessoal da igreja, Comissão Pastoral de Pescadores, que trabalha diretamente com os pescadores, e a conclusão a que chegou-se ao final do seminário, um seminário de 3 dias em Olinda, e algo que eu tenho visto reiteradamente nos espaços de movimentos sociais, é que existe um descolamento
entre os mecanismos institucionais de tratamento do conflito, né? Sistemas de licenciamento, Ministério Público, partidos políticos, essas coisas todas, e as situações de violência e de violação que ocorrem no terreno, né? Então, a situação tem se tornado progressivamente mais violenta e vários movimentos, várias populações têm indicado o seguinte: nós vamos partir para ação direta. Porque não adianta falar com o Ministério Público, não adianta falar com isso, não adianta chamar não sei quem, quer dizer, não tem ninguém por nós, né? Então, é um clima muito pesado, muito preocupante, meio de conflagração, dada a falência e o fechamento, né, a inoperância total dos mecanismos institucionalizados para tentar, pelo menos, mitigar, tratar, absorver, neutralizar os conflitos mais ásperos. Né? É isso. Obrigado, desculpa pelo... Muchas gracias por la presentación de la experiencia de ustedes y por ya hacer la evaluación crítica sobre los desafíos que han tenido. Le doy la palabra de una vez a Lea Temper, quien presentará la experiencia del mapeo IJOL, que es un mapeo de conflictos ambientales en el mundo. Lea Temper es de la Universidad de Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona. Universidad Autónoma de Barcelona. Del Estado Autónomo de Barcelona. Aún no. Aún no. Quizás. Muchas gracias por vuestra paciencia, porque sé que ha sido un día muy largo y me alegra estar la última presentadora. Entonces os voy a presentar un poco de nuestro trabajo haciendo un mapeo global de conflictos ecológicos. No voy a enfocar tanto en la teoría y los elementos conceptuales, porque creo que ya durante los últimos días se han tratado mucho y el proceso también está muy inspirado en las experiencias que ha compartido Marcelo y nuestro colega también de Minas Gerais. Y voy a enfocar un poco más cómo me han demandado sobre los logros y un poco los desafíos que hemos tenido en hacer este proyecto que ayer Millicent lo ha denominado como un proyecto megalomaníaco, de hacer un proyecto de mapeo de conflictos ecológicos a una escala global. Entonces, la iniciativa está encajada dentro de un proyecto que se llama IJOL, que es un proyecto europeo coordinada por Joan Martínez Alier y reúne 23 organizaciones. La mitad básicamente son organizaciones que trabajan, ONGs o movimientos de base que trabajan por justicia ambiental, y los otros son universidades. Y varios de estos grupos estaban elaborando mapas o divididos por temas, por una temática en concreto, puede ser conflictos sobre plantaciones, o mapeando por áreas geográficas. Por ejemplo, el Marcelo forma parte del Fiocruz, también y la Red de Justicia Ambiental forma parte del proyecto también. Y la idea era cómo podemos reunir todas estas perspectivas para tener una vista y un marco global de poder entender estos conflictos. Esto está, podemos decir, es un poco inspirada por la lema del movimiento de antiglobalización, que dijeron: nuestra resistencia tiene que ser igual de transnacional que el capital. Y también nuestro análisis para entender esos procesos tiene que ser transnacional también. Entonces, hasta hoy día hemos mapeado 1.250 casos de conflictos ecológicos. Cada conflicto tiene más o menos 100 campos de información.
que es parecido un poco a lo que habéis visto en las versiones anteriores. Nosotros tenemos información, información detallada desde el proyecto en sí, hasta los actores gubernamentales, los grupos movilizando, las formas de movilización, detalles técnicos del proyecto, por ejemplo, cuántas toneladas estamos hablando cuando es un proyecto minera, por ejemplo, de Yanacocha. Tenemos campos sobre los impactos sociales, impactos de salud y impactos ambientales. Tenemos fuentes, fotos y otro material añadido. Nosotros dividimos los conflictos en 10 categorías principales que vienen desde minería hasta manejo de desechos, conflictos por la tierra, biomasa, conflictos de hidrocarburos, manejo de agua, infraestructura, etc. Y después tenemos 50 subcategorías de conflictos que incluyen, por ejemplo, puede ser el fracking, puede ser la exportación de desechos electrónicos, etcétera, etcétera. Os invito, también pensaba que tal vez habrá internet aquí para mostrar, pero os invito a todos a ir a la página para ver en más detalle. Eso es un poco mostrando los tipos de información que tenemos. Bueno, el proceso es un proceso colaborativo. La información viene desde los movimientos que están luchando, pero normalmente se pasa antes o a través de unos grupos o organizaciones transnacionales que trabajan en estos temas, o a través de investigadores que nos ayudan a sistematizar la información y de entrar la información dentro del formulario que tenemos en línea. Y después que la información está entrada, pasa por un proceso de moderación de la información y verificación que nosotros hacemos en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y al final está publicado por internet, y la idea también es que hay otro proceso de verificación público, porque la gente tiene la posibilidad de comentar o de corregir los datos o ojalá de actualizar los casos, pero no, como se ha mencionado, es un proceso complicado. Hace 6 meses que hemos publicado el mapa. Tuvimos una reacción muy buena en la prensa. Los primeros días había más de 50.000 visitas a la página y hasta hoy en día tenemos más de 1.000 visitas al día. Como ves, había prensa de más de 200 fuentes y era un poco divertido porque todos los países se competían un poco de ser, ¿no? O el primero, nosotros somos los que tienen más conflictos. Brasil en tercer lugar y Colombia el primero en Latinoamérica. Y aún en España a nivel regional decían, nosotros tenemos 5 conflictos ecológicos. En Colombia en particular tuvimos mucha recepción en la prensa. Esta es la portada de la revista Semana, donde comentan que la tragedia de la sequía en el Casanare coincide con la publicación de un estudio en el que Colombia aparece como el segundo país del mundo con más conflictos del medio ambiente. Bueno, hemos intentado de clarificar que la mapa no era comprensiva y que no se podía entender que Colombia era el segundo país en el mundo con conflictos ambientales, pero para los periodistas siempre es más fácil simplificar un poco los temas. Y aquí podéis ver otra revista en Colombia que ha publicado varios análisis de la información que tenemos desde Colombia, y donde se han documentado 105 casos de violencia en comunidades,
13 muertes, 9 desapariciones de activistas. También mencionan, tenemos datos, por ejemplo, detallando los números de hectáreas impactadas, la población impactada, y puedes ver cómo lo han organizado en un periódico. Este ha sido, bueno, no recuerdo. Y también desde la India, esto es una revista que dice que el creciente uso de las medias sociales por este tipo de observatorios significa que hoy día los gobiernos ya no pueden negar o intentar de pintar esos conflictos como el trabajo de grupos aisladas y radicales, y que tienen o que afrontarles o de no tomar la ruta del China y entender de esconderles por completo. Os voy a mostrar un poco la información que tenemos. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Bien? Entonces, esto es mostrando la división por tipo de población, si es rural o urbana. Como pueden ver, tenemos un sesgo hasta casos de rural, porque más bien en conflictos de extracción de recursos naturales y de desechos de recursos naturales. Así que tenemos hasta hoy día menos conflictos urbanos, solo el 15% representan conflictos urbanos. Esto es, bueno, no es muy científico, pero muestra un poco los tipos de mercancías que nosotros tenemos presente en la mapa. Por ejemplo, el petróleo, la electricidad, recursos biológicos, agua, oro, cobre, son unos que se pueden destacar. También se puede ver estamos empezando a hacer unas hipótesis usando y analizando la información en el Atlas. Por ejemplo, muestra la relación entre en qué momento se ha empezado la movilización contra el proyecto y el estado actual del proyecto. Y muestra algo que puede parecer un poco obvio. Si la movilización se empieza antes o es más preventativo, hay mucho mayor probabilidad de parar un proyecto que si la movilización empieza solo después que los impactos ya son visibles. No he mencionado, pero nuestra unidad de análisis normalmente se basa en un proyecto o de un gobierno o de una corporación, o puede ser una política especial del gobierno, y la movilización contra este proyecto. También muestra la intensidad de conflictos por tipo de actividad según nuestros 10 principales categorías de conflictos. Y lo que vemos del momento, eso muestra el número de casos que tenemos por cada tipo de conflicto. Entonces, vemos que los tipos de conflictos que tienen más alta intensidad de conflictividad son los que tienen que ver con manejo de agua, que normalmente son represas, seguido por conflictos de tierra y biomasa, después de extracción de minerales, y los menos conflictivos tienen que ver con turismo y con manejo de desechos. Y conflictividad en este caso lo definimos por movilizaciones masivas, violencias, criminalización, etc. También es otra hipótesis que estamos mirando. Tenemos una pregunta que tiene que ver con la percepción de éxito de los casos. Muchos de los casos están entrados por las activistas en sí, y preguntamos, ¿tú consideras que esto es un caso de éxito? Sí, no estoy seguro. ¿Y por qué? Y aquí tenemos, la pregunta es, los países que tienen más altos ingresos, ¿hay más probabilidad de poder parar proyectos no deseados?
y vemos una cierta relación. También pueden ver aquí un poco la incidencia de diferentes formas de movilización de grupos. Entonces, el más común que vemos aquí, que en más de los 700 casos, vemos que hay campañas públicas, está seguido por peticiones, manifestaciones en la calle, el involucramiento de ONGs nacionales, internacionales, formación de colectivos y el menos, boicoteos, no tenemos muchos casos, y la uso de armas y activismo financiero son las formas de movilización menos documentados hasta el presente. También podemos ver los resultados que hemos tenido. Compensación, por ejemplo, es uno de los más comunes, y vemos que moratorias es de los menos comunes. Cancelación de proyectos tenemos 120, podemos decir, dentro de los 1000 y picos casos. Otro tipo de análisis tiene que ver con la relación con los grupos movilizando. Este muestra los niveles de violencia y la posibilidad de violencia cuando los casos tratan con grupos indígenas y con otros grupos minoritarios, y vemos que cuando hay indígenas y otros grupos discriminados, la probabilidad de violencia está básicamente el doble. Voy a pasar. Estos son un poco los resultados que he mostrado en visibilización, en los retos académicos, y voy a hablar un poco más ahora de los desafíos. Entonces, este es una mapa que muestra nuestra coyuntura actual, o bueno, hace unos meses ya se ha cambiado un poco. Entonces, claro, un reto es hacer esto a la escala mundial y de poder representar conflictos en todo el mundo. Y ahora nos sentimos un poco no colonialistas, pero como conquistadores, que tenemos que ir conquistando todo el mundo para poder mapear los conflictos en todos los lados. Y claro que en algunos sitios es mucho más complicado porque no hay información disponible, los grupos están más reprimidos. Entonces estamos actualmente en este proceso de poder cubrir las zonas que hasta hoy día pueden parecer como... Gente a veces nos escribe y dice: ¿qué pasa con Italia? ¿Tú crees que es un paraíso y no tenemos conflictos? Otro desafío es poder mostrar, las mapas se usan para mostrar dinámicas y para mostrar cuál es lo que queremos mostrar un poco, no solamente de mostrar los conflictos, pero de mostrar los cambios históricos y los dinámicos en el tiempo. Entonces, cómo se muestra estas dinámicas es otro desafío que estamos mirando ahora. Nosotros vemos desde una perspectiva de economía ecológica, así que queremos entender estos conflictos dentro de un marco de metabolismo social, de entender los flujos de materiales y energía en el mundo, cómo están cambiando y cómo el cambio del metabolismo social conlleva a diferentes tipos de conflictos. Entonces ahora estamos en la fase de integrar este tipo de información de flujos de materiales y de energía a diferentes escalas. Esto, por ejemplo, muestra el crecimiento de extracción de materiales en América Latina. Está dividido por tipo de materias. Y también estamos actualmente haciendo diferentes tipos de análisis espaciales. Por ejemplo, volvemos a Colombia y podemos ver la relación entre
municipalidades que tienen un grado de pobreza de más de 50% y los conflictos en el tercer cuadro ahí. Ok, esto es todo lo que tenía para el PowerPoint. ¿Tengo más tiempo? 2 minutos. Okay. Unos retos más que me gustaría señalar del proyecto. Tiene que ver con este proceso colaborativo y las tensiones y las fricciones entre hacer un trabajo que intenta servir a los movimientos y a los grupos movilizando y al mismo tiempo intenta de servir para usos académicos y para análisis académico. Entonces, como podéis ver, el formulario está bastante detallado y ha limitado un poco o tiende a limitar la participación de movimientos y de activistas que tal vez no tienen tiempo para rellenar un formulario tan detallado. Entonces, una tensión ha sido entre tener menos casos más detallados y tener una coyuntura más grande de más casos con menos información. Otra tensión tiene que ver con la disponibilidad de la plataforma por temas, por ejemplo, de la idioma. Actualmente el Atlas es bilingüe de alguna manera, tenemos casos que figuran en castellano, pero la plataforma en sí está en inglés y ahora estamos en una fase de crear subplataformas en varios idiomas. Dentro de poco vamos a tener una plataforma en castellano para América Latina, una subplataforma para América Latina. Pero hasta hoy día vemos que el uso se ha sido limitado por cuestiones del idioma. Otros desafíos que quería mencionar tiene que ver con... acabado. Ok. Otro de los desafíos ha sido con la posibilidad del uso del Atlas para los movimientos en sí. Nosotros, en el mapa se puede filtrar, por ejemplo, también por empresa, por país, por cualquier de los 100 campos, de hecho, que tenemos en cada formulario. Entonces, la idea es que se puede usar también la mapa para crear vínculos entre movimientos que están luchando contra la misma empresa en territorios distintos o que quieren aprender uno del otro de sus historias de lucha. Y quisimos que haya, como ha mencionado también Eder, que otro desafío y reto es esto de poder actualizar la información y quisimos o pensamos que hay una manera de facilitar la interacción con los grupos para que puedan interactuar más con la mapa, añadir novedades cuando cambia algo, usarlo como plataforma de vínculo. Este proceso está pasando, pero puede ser de menor manera que nos hubiéramos gustado y ahora estamos también mirando y explorando posibilidades para mejorar la herramienta para que pueda servir para este fin. Bueno, para acabar, os invito a todos a ver el mapa. Ahora estamos estamos en el fase actual de cerrar el proyecto y estamos escribiendo un nuevo proyecto para seguir con el trabajo.
un poco guardando en mente estos desafíos y las perspectivas futuras que os he mencionado. Dentro de un rato vamos a lanzar una nueva plataforma también que va a incluir más datos e información geoespaciales y mapas destacados que puede o ayude a entender los conflictos dentro de un contexto, para mostrar un poco las historias atrás de ellos. Por ejemplo, tenemos una mapa sobre procesos de fracking en el mundo, tenemos mapas sobre minería en América Latina y bueno, os invito a ir sumarte a nuestra página de Facebook y si quieren participar en el proyecto o contribuir casos al mapa, me pueden contactar o escribir a estos correos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Lea por su buena presentación. Abrimos espacio entonces para comentarios, preguntas, una primera rodada. 1, 2, 3. Bem, alguém falou? Bem, só queria complementar uma coisa depois das apresentações, né? Quando nós fizemos o mapa, né, o Eda, né, Andrea, né, e Rômulo e eu, né, nossa preocupação principal foi a mobilização dos movimentos sociais. Então, o espírito sempre foi criar uma ferramenta, como foi falado no final, né, para a troca de informações dos movimentos sociais, né? E desta forma, processo da construção do mapa envolveu essas oficinas. Eu quero destacar isso mais uma vez, que não foram oficinas apenas para coletar dados, porque isso gera uma certa resistência, né? Porque muitas vezes ouvimos, né, dos grupos do campo, nós procuramos especificamente grupos não organizados, que não estão na prensa, que não têm acesso à mídia, e muitas vezes são conflitos que não são visíveis, né? E desta forma, nós tentamos evitar aqueles que já estavam na imprensa, né, para dar voz para essas pessoas, dar visibilidade, né? E muitas vezes essas pessoas falaram para nós, né, o pesquisador vem, faz um monte de perguntas e depois vai embora e nós não sabemos o que acontece. Eu acho isso uma coisa extremamente relevante, né, na construção do mapa de Minas Gerais, que as oficinas sempre foram espaço de diálogo, espaço de encontro. Os grupos podem conhecer pessoas que enfrentam problemas semelhantes, né? Nesse sentido, né, entendemos também um mapa interativo, né, que as pessoas podem acessar as fichas, usar também imagens, fotos, falas, vídeos, né, as mais variadas formas de representação, para que eles achem um meio que eles entendem, né? Mesmo que nós tentamos de fazer essa descrição das fichas de uma forma simples, é um estilo acadêmico de escrever. Nem todo mundo sabe ler uma ficha extensa como essa. Mas as imagens, fotos, alguém da roça, né, que fala, né, que acontece, isso as pessoas podem usar. Isso é o nosso ideal. Obviamente, né, nós estamos longe de transformar isso em um instrumento satisfatório, mas é importante destacar essas coisas. Desta forma, né, nós superamos também nosso medo, né, do controle de informação, de rigor das fichas, e abrimos agora, né, esse espaço para Twitter, para Facebook, através do Observatório, né? Isso foi uma discussão interna por anos. Podemos arriscar isso? Quando alguém posta bobagem, como vamos lidar com isso, né? Nós vamos ficar vulneráveis como pesquisadores. Mas professor da computação nos tranquilizou, falou: Facebook, Twitter é aberto. As empresas também podem postar, né? E assim, né, as coisas se filtram, né? Então,
nós resolvemos campo intermediário, porque o Marcelo, né, falou da dificuldade na Fiocruz de manter esse mapa, né, mas de certa forma nós estamos bastante seguros que esse caminho que escolhemos, né, que nós temos mapa com as informações consolidadas, junto com essa plataforma de diálogo, onde os movimentos podem se trocar informações, né, que isso é pouco questionável, né, em termos acadêmicos, que isso não seria sério, né, porque todo mundo pode também postar lá, né, quem usa isso, nós sabemos que empresas também tentaram usar isso, eu acho que eles usam o mapa para ver onde temos menos conflitos, para facilitar os empreendimentos, né, tem riscos que acontecem, né, também tem que pensar isso, né, mas então nós vamos ver agora as primeiras experiências como observatório. Também colocamos textos analíticos no mapa que colocaram aqueles conflitos específicos num contexto maior, nesse sistema de produção capitalista do espaço que Eda falou, né? Eu acho muito importante ver que não se trata simplesmente de um banco de dados, um instrumento da mobilização e também uma mobilização de pesquisadores, né? Nós estamos começando agora a explorar os dados. Muitos pesquisadores já são surpreendidos, né, sobre o detalhamento das informações básicas que estão lá, para partir para realmente uma análise profunda de conflitos ambientais, né? Só queria destacar essas questões. Yo quisiera, antes de dar la palabra en el siguiente orden, Anne, Pablo, Clayton y Vanessa, ofrecer las disculpas que dejó Marcelo Firpo. Él tenía programado que la mesa comenzara a las 5 y más o menos 6:30, 7 estar saliendo. Él tiene que hacer una cosa urgente y tuvo que salir. No nos acompañará aquí para las preguntas, pero él dice que mañana estará en el momento del lanzamiento del libro. Entonces, cualquier comentario que ustedes tengan sobre la experiencia del observatorio que coordina él, se las pueden hacer mañana en el momento del lanzamiento del libro. Anne. Bom, gente, boa noite. Meu nome é Anne, eu sou estudante no mestrado em educação. Venho tentado fazer essa relação, na verdade, da educação ambiental com o campo da justiça ambiental. Tenho muita admiração pelo trabalho de vocês. Enfim, também queria parabenizar aí vocês pela iniciativa. Senti um pouquinho de falta da discussão da educação ambiental, assim, da educação como um todo aqui enfim, nessa discussão em geral, e eu percebo que existe uma relação muito tímida mesmo, né, na discussão dos conflitos, da justiça ambiental, com a educação ambiental. Eu sigo uma linha crítica da educação ambiental, né, e eu acabo acreditando, né, que a educação ambiental é uma possibilidade da gente conseguir construir, né, trazer resultados tangíveis, né, positivos para toda essa problemática. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês sobre essa questão da relação da justiça ambiental com a educação ambiental, ou se é só uma impressão minha de que é uma relação muito tímida. E uma outra coisa, assim, nas minhas leituras, que eu acabo me deparando com alguns autores que defendem a questão da sociedade global de risco, do Becker, o Rick Becker, não sei falar direito, e ele traz um olhar sobre os riscos ambientais que eu acho que é muito diferente dos resultados que vocês trazem, porque ele defende que os riscos acabam sendo uma coisa muito democrática, que todo mundo está suscetível aos riscos, enfim, os riscos ambientais. E vocês mostram pelos resultados dos mapas, enfim, que, na verdade, existem populações que são mais afetadas, né? Isso é historicamente. Então, assim, queria saber um pouquinho de vocês em relação a essa teoria da sociedade global de risco, se vocês concordam, se vocês usam isso como base ou não, se vocês estão defendendo uma outra ótica. É isso. No, en un sentido parecido al primer compañero que habló, quería preguntar si no tenían rechazo o resistencias a dar información por parte de los movimientos y de los grupos, porque por lo menos en mi experiencia en Argentina es que hay una desconfianza creciente a dar información. No era tanto al principio. Hay una ambivalencia, digamos. Por un lado, una necesidad
de ser visibilizados. Con el periodismo pasa también, pasa con los investigadores y pasa con el periodismo. Pero fue creciendo un sentimiento de desconfianza, por un lado por el uso, bueno, extremadamente por el posible uso represivo de la información. Segundo, por el uso empresario de la información. Y tercero, también por cierto sentimiento, y esto se manifiesta con muchos doctorandos que van a reunión, hacen sus doctorados o sus tesis y que pasan algún tiempo o van a algunas reuniones, de cierto extractivismo académico, digamos, paradójicamente. O sea, claro, o sea, no tienen claro cuál es el compromiso, no está claro muchas veces cuál es el compromiso de quienes requieren la información para qué les sirve a ellos y cómo va a ser usada esa información. Entonces eso ha ido generando una creciente desconfianza, no es impenetrable, pero digamos, cada vez más los pesquisadores de distintos campos tienen que ser presentados y garantizados por alguien propio, de confianza del propio grupo, del propio movimiento, para poder acceder para poder ser aceptado, ¿no? No sé qué experiencia tienen ustedes con eso. Meu nome é Vanessa, sou doutoranda do CPDA, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Na verdade, é um comentário rapidinho, Éder, que eu acho super, se você chegou a mencionar isso, né? Mas eu acho super importante o conceito de conflito ambiental com o qual se trabalha quando se constrói um mapa desse, né? Principalmente na medida em que você pelo menos falando isso, né, no seu mapa, que se consideram resistências e não apenas aquelas organizadas, né, nos moldes que nós conhecemos, porque nem todos os grupos têm as mesmas capacidades e condições de resistir da mesma forma. Nem todos podem se juntar, aparecer e dizer, olha, nós somos contra esse projeto, né? Trabalhando, então, um pouco até com essa concepção do James Scott, resistência, né, que não necessariamente é aquela resistência explícita. Então, acho super importante, só pontuar isso, você mencionou isso na sua apresentação, mas que eu acho fundamental assim, para a construção do mapa. Senão a gente passa batido, né? A gente não considera alguns conflitos que são super importantes, que estão ali, que estão presentes, né? Que denunciam disputas extremamente importantes, mas que a gente passa batido porque não está formalmente organizado, né? Então, o que já é assim também uma certa violência, né? Impor uma certa forma de se organizar para depois reconhecer enquanto conflito. É só um comentário, mas que eu acho assim, de extrema importância. Olá, boa noite. Eu sou o Gil, do Museu do Meio Ambiente, educador ambiental do Museu do Meio Ambiente do Jardim Botânico, aqui do Rio de Janeiro. Primeiro, agradecer que você esclareceu boa parte da pergunta que eu ia fazer. E aí, na verdade, é um comentário mesmo sobre terminologias interessantes para aparecer em editais de conseguir financiamento, que é sempre uma dificuldade de fazer oficinas, mas que, na verdade, a pessoa que está avaliando gosta mais da palavra workshop e fórum. Você faz um fórum entre representantes dos movimentos, e aí você pode convidar pessoas para terem fala dentro desse fórum. E aí isso aí acontece. Aí eu vi um pessoal da UFRN fazendo isso, o pessoal do próprio Jardim Botânico com os pajés lá dos Runicuim, no Acre. E isso funcionou, entrou nos editais, então é só mesmo essa dica. E eu acho, né, perguntar, né, sobre o Atlas, né, de conflitos ambientais globais, em que medida que isso aí acontece, né? Essa é uma coisa mesmo passiva, de você disponibiliza a informação e os movimentos que mandam, né, essas denúncias, de certa forma, denúncias, para vocês, eles observam quem está por perto deles, ou existe alguma coisa mais ativa de atualização entre as pessoas que colaboram na formação do Atlas? Deu para entender mais ou menos a pergunta?
Sim? Bom, primeiro, a pergunta de educação ambiental. Você, como é que você chama? Ana. Pois é. Anne. A Isabel Carvalho, você conhece, né? Ela foi da minha banca de doutorado, tá, uma pessoa que tem um trabalho interessante, questão de educação ambiental. Eu acho que 99% do que se escreve sobre educação ambiental enfim, não merece ser lido, mas tem alguns autores, como a Isabel, por exemplo, que são muito interessantes, né? Não é a minha área, então não tem muito como opinar sobre isso e tal. Mas o que eu percebo é que, por exemplo, não sei se você está se referindo à educação ambiental no âmbito do ensino formal, institucionalizado, ou outros projetos, né? Mas assim, o que eu penso é que, por exemplo, a nossa pesquisa, o nosso trabalho de pesquisa, extensão, interação, militância, etc., com os movimentos sociais, ele tem uma dimensão pedagógica muito pronunciada, né? Quer dizer, não é, eu costumo dizer, nesses momentos, me vem à cabeça uma coisa que eu falo, assim, que poderia dar vergonha de falar, mas eu não tenho vergonha porque não é da boca para fora, é de verdade mesmo. Eu não pensaria o que eu penso hoje, não pesquisaria o que eu pesquiso, não teria a postura e a prática que eu tenho na minha vida acadêmica hoje, se eu não tivesse, se eu não trabalhasse, se eu não fizesse pesquisa, extensão e interação diretamente com movimentos sociais e populações afetadas, né? Ou seja, tem uma dimensão, no sentido freiriano mais, de educação ambiental nesse sentido, né? Quer dizer, a percepção que se tem, os questionamentos que vêm à mente, ideias, né? Coisas que pessoas de movimento social falaram, eu falo assim, pô, isso é um tema de pesquisa, isso é um conceito, né? Ou, sei lá, e que, sem dúvida nenhuma, hoje são apropriados, integram, fazem parte da minha forma de ver a questão de problematizar essas questões, né? Eu acredito que, de alguma forma, também, o que eu falei, a minha participação, tem, de alguma forma, contribuído também, né, no sentido inverso, né? Então, acho que tem essa dimensão. Sobre a questão de PEC, os riscos que são democráticos, evidentemente que não, né? A questão da capacidade de reflexividade, enfim, né? Eu acho que é uma outra matriz, né? A questão do risco, por exemplo, tem toda uma literatura sobre a construção social do risco, né? Ou da percepção do risco, da avaliação do risco, etc., que eu acho bem mais interessante. E com relação à questão da informação, da confiança, do uso por empresas, etc., quer dizer, isso é um aspecto que, como disse o Clemens, né, é um dos aspectos que a gente discutiu exaustivamente, né? Um tipo de quer dizer, aproximação, os laços de confiança, mesmo a gente não tem garantido dos usos que se possam fazer das informações que a gente coloca, que não coloca. A gente procurou, por exemplo, a gente não expõe movimentos, estratégias ainda não acionadas por movimentos, né? Intenções de movimentos, avaliações das populações, quer dizer, nomes de pessoas, né? Enfim, eu acho que o que aparece lá no mapa não é nada que as empresas não saibam, né? Eu acho que não tem muita surpresa, assim. Elas podem querer evitar os riscos aos seus empreendimentos e tal, mas eu acho que as estratégias, o que tem lá, eu acho que assim, é mais a visibilização do ponto de vista de quem ainda não teve possibilidade de ter voz, de expressar, né? Mas, sem dúvida nenhuma, que eu acho que a gente também precisa pesquisar o outro, né? Por que vocês não vão pesquisar lá as estratégias das empresas, onde elas pretendem? Essa é uma demanda que apareceu muito nas oficinas, né? Os movimentos diziam, a gente precisa fazer um trabalho antecipatório, né? Aquela coisa que Léa mostrou no mapa, né? Quer dizer, se a resistência começa antes, ela tem uma chance, pelo menos de partida, ela tem uma chance maior de êxito, né? Mas para a resistência começar antes, você tem que saber antes
onde é que vai ser, para onde vão os projetos, né? O que eles estão querendo. É um trabalho meio de inteligência, né? De uma pesquisa até meio perigosa, né? Assim, de ser feita, mas eu acho que ela bem, tem alguma coisa que tem sido feita, estudo de estratégia de empresa, né? Como que elas abordam, como que elas acionam, inclusive cientistas sociais, para poder... Eu acho que isso é um tipo de informação também importante que tem que ser pesquisado. Sobre a questão da Vanessa, né? Essa questão das existências, né? Eu lembro que na sua dissertação de mestrado ela apareceu, né? Na banca, você lembra? Que as pessoas falaram assim, mas você falou das insatisfações latentes, como a Léa colocou aqui no mapa, né? É uma coisa latente e tal, mas cadê os conflitos? Cadê o momento em que esse pessoal, né, se juntou, saiu em passeata, ou tomou uma atitude, né, explicitou, né? Quer dizer, às vezes, esse estado de latência é também um estado de resistência, é também uma disputa, né? A própria luta material para poder continuar reproduzindo uma forma de vida que eventualmente pode até nem estar sendo, mas que provavelmente vai ser atingida e afetada pelo processo, pela espacialização da acumulação, né, pela produção capitalista do espaço, são formas de resistência. Às vezes as estratégias não têm nada a ver com as estratégias políticas, de ação política que a literatura aí, né, identifica como formas de ação política, de resistência, de luta, de conflito ambiental, né, mas também fazem parte dos processos de disputa, né. E por fim, o Gil, né, falou a questão do workshop, né, eu lembro também o coffee break, muito importante ter, e talvez a gente, em vez de falar movimentos, falar representantes da sociedade civil organizada também, eu acho que criam não. Gracias. Sí, por la educación ambiental hay varios proyectos en marcha para integrar el Atlas dentro de currículums varios, desde colegios y su uso también para investigadores universitarios. Suponemos que está muy extendido por periodistas. Actualmente vamos a hacer también un sondeo para entender un poco mejor quiénes son los usuarios, qué uso hacen del mapa y cómo podemos mejorar la herramienta. Entonces, en unos meses ya te puede decir mejor exactamente cómo está siendo utilizado por diferentes usos pedagógicos, pero sí su uso es claro, creo yo. En relación a esta idea de la sociedad de riesgo, sí, claro, como tú mencionas, desde de hecho, los movimientos de justicia ambiental y también la disciplina de justicia ambiental, o podemos decir la disciplina activista de justicia ambiental en Estados Unidos, uno de sus principales logros ha sido mapear y demostrar que las facilidades tóxicos y de desechos tóxicos no están distribuidos de manera, no solamente que tenía que ver con, por ejemplo, se puede argumentar donde la tierra es más barato. De hecho, se enfocan en sitios donde hay poblaciones negras o minoridades. Entonces, cuando queremos analizar injusticia ambiental, bueno, tal vez sabes porque estás muy interesada, pero no solamente tenemos que mirar lo que es la distribución de bienes y de malos ambientales, sino solamente de mirar lo que es la distribución de riesgos ambientales, pero hay otros factores, por ejemplo, las posibilidades de participar en procesos, de poder defenderte contra estos riesgos, la posibilidad de estar reconocido como un actor que puede participar para empezar, o de tener tu modo de vida reconocido. Entonces, esto creo que no se puede reducir para solamente hablar de distribución de riesgos, va mucho más
vamos mucho más allá. Claro, también nos interesa ver un poco cuáles son las reacciones, ¿no?, del gobierno, y esto encaja con tu pregunta sobre formas de resistencia de James Scott de cada día. No decimos o no estamos minimizando estas formas de resistencia, y de hecho en el Atlas hay casos que pueden ser considerados un poco latentes, pero es obvio que cuando hay movilizaciones visibles, esto exige una respuesta del parte del Estado o del parte de la corporación que está responsable por estas injusticias y por estos impactos. Y nosotros queremos ver y entender todos esos procesos. Entonces, ¿cuáles son las movilizaciones y cuál ha sido la respuesta, ¿no? Se ha respondido con concesiones, ha habido represiones, ha habido acomodación o cooptación. Entonces, es obvio que formas de resistencia de cada día son mucho más ocultas y realmente no se puede documentarles de la misma las dos preguntas sobre la participación de las organizaciones, es bastante variado. Tenemos grupos individuales que pueden ser movilizaciones relativamente pequeños y locales, que nos contactan y que nos envían información para entrar. Tenemos varios grupos que trabajan, como he mencionado, de manera transnacionales, y ellos están los que están en contacto con movilizaciones locales y hacen el trabajo un poco de sistematizar la información y después de entrarlo en el base de datos. Y tenemos también a académicos que están investigando y que contactan, hacen entrevistas con los movimientos. Entonces intentamos que la información viene directamente de allí y normalmente, y no nos pasamos se puede complementar, pero la mayoría de los casos están basados en información directa y no solamente en periódicos o en fuentes secundarios. Y esta idea de confianza, bueno, nosotros tenemos un cierto nivel de confianza y creo que está muy basada en los grupos que forman parte de nuestro consorcio. Trabajamos no he mencionado nombres, pero trabajamos con grupos como Acción Ecológica en Ecuador, Oil Watch, World Rainforest Movement, muchos grupos de base y que pueden estar consideradas también como grupos bastante radicales y que tienen una perspectiva que es bastante radical y militante, y por ellos tenemos una cierta legitimidad con otros movimientos y otros grupos que comparten la misma perspectiva y que hoy día nos han contactado y también quieren participar en el proyecto. Segunda parte y esto encaja con lo que decía de los desafíos actualmente, que queremos ofrecer también una herramienta que se puede utilizar que grupos pueden utilizar, grupos que están conectados al internet, que cada día es más y más difundido, que ellos pueden utilizar esto para campañas y para sus propios fines. También, por ejemplo, el código del momento no está, pero dentro de un rato va a ser todo en código abierto. La plataforma en sí, que está diseñado, no utilizamos Google Maps, es una plataforma diseñada especialmente y va a ser todo en código abierto y lo vamos a poner a la disponibilidad de grupos
a nivel nacional o a escala regional o local que quieren usar el código. Bueno, muchas gracias, Lea. Creo que con esto cerramos el día de hoy.